O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria nós temos de poder então continuar percorrendo o caminho da conversão de São Paulo apóstolo. E nós então ontem nós tivemos a oportunidade de poder refletir sobre Paulo, que era uma pessoa fascinada por Jesus. E com certeza nós também aprendemos, e aquilo brotou no nosso coração, esse desejo de ter essa mesma fascinação que brotou do coração de Paulo para a nossa vida. Por quê? Nós então, fascinados por Jesus, nós buscando somente nele respostas que nós então necessitamos para a nossa vida. Porque olhando para a nossa realidade, ao amanhecer de cada dia, como disse e repito mais uma vez, nós então acordamos combatendo o bom combate. E são várias situações que nos levam então a sermos combatentes. Situações de enfermidade, desemprego, tantas situações que muitas delas nos machucam, nos ferem e roubam de nós a esperança. E nós queremos então, como Paulo, fascinados por Jesus, poder enxergar com essa mesma fé que levou esse apóstolo a poder então entregar a sua vida, anunciando, levando Jesus Cristo e a boa nova aos corações necessitados. Nós queremos também deixar e permitir que essa mesma fé brote em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos transformar essa realidade que nos cerca. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos então olhar para a primeira leitura de hoje, onde então a carta aos Hebreus, que está nos acompanhando essa semana, mais uma vez então, ela vem nos alertar para a figura de Jesus. Quem é Jesus? Ele é um sumo sacerdote, aquele então que caminha ao nosso lado, que não nos deixa em vão diante das nossas necessidades, mas que se entrega para podermos então fazer cada um de nós feliz. Mas para que isso então possa também ser enxergado e observado em nossa vida, nós precisamos então olhar com as lentes da fé, para ver então que as dificuldades sobre a nossa vida não são maiores do que o nosso Deus, mas o nosso Deus é maior sim, e é Ele então que no momento oportuno nos concede e nos dá a vitória. Porque como sumo sacerdote, Ele se entregou por Ele mesmo como vítima, altar e oferenda para cada um de nós. E assim então, enxergando esse Deus que então se entrega, que veio então ali selar com a humanidade uma nova aliança no seu sangue, nós podemos então alimentar a nossa esperança de que tudo pode ser transformado. E aí nós podemos então rezar com o salmista de hoje: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E aqui então o salmista já nos ensina qual o caminho nós devemos percorrer, para que nós possamos então enxergar o agir, o mover de Deus presente na entrelinha da história. É então fazer a vontade de Deus, mas olha só,
não para poder cumprir o preceito, não por obrigação, não por causa disso, aquilo outro, não, por prazer, por vontade, porque eu quero ser melhor. Porque todos nós, quando despertamos ao amanhecer de cada dia, nós agradecemos a Deus que nos concede essa oportunidade de podermos então escrever uma nova história na nossa vida. Se no dia de ontem as coisas então foram ruins, tenebrosas, discussão, conflitos, hoje pode ser diferente. Mas para isso é preciso que nós nos esforcemos por fazer as coisas diferentes. Repito mais uma vez, entramos num novo ano, já estamos aí chegando, né? É quase no finalzinho do primeiro mês. Mas o que nós fizemos de novo nesse ano para ele ser novo? Será que nós não continuamos ainda o mesmo homem, a mesma mulher velha de 2024? Com as mesmas atitudes, mesmos pensamentos? Então é preciso fazer a mudança para que assim então um novo homem, a nova mulher possa ser construída também, né, em nossa vida e principalmente nesse mundo novo. E aí então nós precisamos fazer com vontade, né, do Senhor, a vontade do Senhor em nossa vida, por prazer, por graça, assim como Paulo fez. Paulo então, nessa leitura a qual nós então temos a oportunidade de poder então refletir, ele que escreve, né, a comunidade de Timóteo, ele vai dizer então ali, é o seu testamento, né? Vai dizer então que combateu o bom combate, mas olha só, que sabe que está reservado para ele a coroa da justiça. E o que Paulo está dizendo com isso? Ora, ele está preso, encarcerado, e ao invés de ficar murmurando, brigando com Deus e achando culpados pela sua prisão, pelo contrário, ele está rezando, refletindo sobre a sua vida. O que ele fez até aqui? O que de fato eu preciso melhorar? Até onde eu cheguei e até onde eu posso ainda chegar? E ali então Paulo chega à conclusão que tudo aquilo que ele passou, ou seja, prisão, perseguição, tudo aquilo Deus estava sempre presente ao seu lado, dando força, fortalecendo, animando ele. Diferente de muitas pessoas no dia de hoje que, no primeira dificuldade, uma enfermidade, um desemprego, um conflito, vai dizer então que é castigo de Deus, é punição de Deus, é porque eu não fiz isso, fiz coisa do outro jeito, é por isso que Deus está me punindo. Não, Deus não pune, Deus não castiga, mas Deus, Ele nos dá sempre a oportunidade de poder enxergar o nosso erro e melhorarmos enquanto seres humanos. E Paulo está na prisão e ele reflete tudo isso, e ele tem certeza de que diante de tudo aquilo que ele passou, Deus estava presente e que ele combateu o bom combate. Meus queridos amados irmãos, ontem também refletimos que seguir Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo, não é fácil. Vamos ser então objeto de perseguição, de calúnia, fofoca, infâmia, tudo isso. Mas em tudo isso, Deus está presente ao nosso lado, nos fortalecendo, nos animando, Ele não nos desampara. Mas então, quando nós somos fiéis a Deus, nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro e adormecemos tranquilamente, porque fizemos a nossa parte. E Paulo chega a essa conclusão, que tudo aquilo que ele podia fazer diante da sua fraqueza, sua limitação, ele fez. E a graça de Deus estava presente, e agora então, Deus, não para poder então presentear ele, ou para poder pagar ele, porque ele mereceu, não. Deus, por graça, vai conceder a ele a coroa da justiça, que está reservada para todos aqueles que se dispuserem a seguir e trilhar os mesmos caminhos. Mas será que essa é a nossa vontade também? É de podermos também ser fiéis a esse Deus? Ou na primeira perseguição, na primeira tribulação, nós então, não, é como aquela semente, né? Que na parábola do bom semeador, é aquela semente que então até cria uma raiz dentro de nós, mas na primeira tribulação, ela logo seca e voltamos à vida velha. Ou seja, voltamos aos nossos erros, voltamos ao passado. E nós vamos lá na frente dizer, poxa vida, o Senhor nunca me visitou. Será? Será que Deus nunca nos visita? Claro que visita, Ele está sempre ao nosso lado. Agora nós que muitas vezes nós não queremos enxergar porque nós queremos ver as coisas e que Deus haja do nosso jeito, da nossa forma. Paulo soube compreender muito bem isso e nos ensina que na tribulação Deus também está presente e tudo isso tem um para quê na nossa vida.
para nós então enxergarmos aquilo que pode ser melhorado, aperfeiçoado, e assim nós possamos então virar a página e escrever uma nova história, a cada amanhecer da nossa vida, combatendo o bom combate. E assim então, meus queridos amados irmãos, Paulo é uma pessoa muito ousada, porque ele então faz essa reflexão, e uma pessoa para poder dizer que sabe que então está reservado para ele a salvação que vem de Deus, do Cristo a qual então ele seguiu, é uma pessoa de muita confiança, é uma pessoa de fé. E será que nós também somos pessoas de fé como Paulo? Será que nós também podemos então dizer como ele: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho? Então que nós possamos, meus queridos amados irmãos, olhar para a figura de Paulo e possamos colher a riqueza que ele traz para cada um de nós. Porque olha só, o evangelho de hoje, nós temos então uma multidão sedenta do amor de Deus, que enxerga em Jesus esse amor de Deus e vai ao encontro dele. Então, esse evangelho de hoje, Marcos vai dizer para nós que Deus, ele então vem ao encontro das pessoas e a humanidade vai ao encontro de Deus. Mas olha só, muitas pessoas vão ao encontro de Deus somente para a cura, para a graça, para a libertação, e depois viram as costas e vão embora. Ou seja, querem a cura, mas não permite que a cura passe na vida dela, transforme a vida dela. Deus, ele quer nos curar sim, mas não somente uma cura física, momentânea, é uma cura para sempre, é a salvação, é vida eterna. E muitas pessoas infelizmente só querem uma cura momentânea. Ai Senhor, eu estou com um conflito, estou desempregado, me dá a graça do emprego. E ali consegue a graça do emprego, mas não muda de atitude, porque no emprego passado, o que ela fez? O que levou ela a ser demitida? Ela é uma pessoa então que não colaborava com a empresa, terminou seu serviço, cruzava os braços, não podia ajudar em mais nada, ficava então ali levantando calúnia um com o outro, e aí então foi mandado embora e, quer um novo emprego? Deus dá, mas espera aí. Será que nesse novo emprego também não vai acontecer a mesma coisa? Porque continua a mesma pessoa, só que num lugar diferente. Então, só um exemplo para a gente poder perceber que Deus quer uma cura por completo, e para que essa cura nos atinja, nós precisamos fazer a nossa parte. É preciso fazer a nossa parte, para que assim então, Deus nos visitando, nós possamos dizer: realmente valeu a pena toda a dor, todo o sofrimento, porque hoje eu me sinto um novo homem, uma nova mulher. E é isso que infelizmente as pessoas no evangelho de hoje, a qual então Marcos ele traz para nós, as pessoas não queriam somente ser curadas. Mas olha só, mesmo assim Jesus não deixava as pessoas ali sem respostas. Ele concedia a cura, para poder então a pessoa enxergar que, e é por isso que ele vai dizer aqui no finalzinho do evangelho, quando ele percebeu que os espíritos maus, os espíritos impuros caíam aos seus pés e gritavam: tu és o Filho de Deus. E olha só a atitude de Jesus, ele ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Por quê? Jesus não quer que as pessoas acreditem nele, que ele é Deus, somente pela cura, pela libertação, pela graça que conseguem, mas quer que enxergue no agir dele, no pensar dele, na forma dele viver, que ele é o Filho de Deus. E assim também nós podemos resgatar a imagem e semelhança de Deus, que fomos também nós criados, que reside e habita em cada um de nós, mas que infelizmente o pecado vai então enfeiando, não sei nem se existe essa palavra, mas vai tornando feio o ser humano, vai apagando a imagem e semelhança de Deus. Então é preciso vencer esse grande vilão, o pecado, para que novamente a imagem e semelhança de Deus possa ser criada e percebida em cada um de nós. E para que nós possamos então percorrer esse caminho, ninguém melhor do que Paulo, apóstolo. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então hoje pedir ao Senhor que nos ajude a poder combater o bom combate, e não por nossos méritos, mas por graça, que nós possamos também ter a certeza de que então, percorrido esse caminho, combatendo, nós então vamos alcançar a vitória e receber um dia essa coroa que todos nós buscamos e almejamos para a nossa vida. Mas é um caminho árduo, longo, mas que nós possamos então ter a mesma coragem e a ousadia de Paulo, e principalmente a força do Espírito Santo, para poder continuar sempre seguindo em frente, vencendo e combatendo esse combate que faz parte de toda a nossa vida.
Que São Paulo Apóstolo interceda por nós, juntamente com Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, ela nos ajude a podermos então viver e buscar, colocar em sintonia na nossa vida tudo aquilo que nos ensina e nos pede o seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.